Saudações condominiais, Jaime Roque, Vale Síndico, da Ortecom Administradora, aqui do meu lado, meu grande amigo, parceiro de vários episódios aí, meu amigo Júlio da Atende. Júlio, a primeira coisa que eu quero comentar com você é o seguinte, tá um sucesso o podcast. Tem um episódio, Júlio, que deu 32 mil visualizações na área de condomínio. O que você acha disso? Da primeira temporada, você está falando? Pois é. Você vê que quando a gente decidiu colocar o tema, só temas técnicos para abertura, né, a gente estava muito em dúvida. Porque, em geral, o condomínio tem muitas questões administrativas, de pessoas jurídicas, né? E acho que foi um acerto, porque chamou um público interessado em conhecer detalhes técnicos. E agora, avançando para a temporada 2, né? Só jurídico. Episódio 7º, já pensou? E hoje, daqui a pouco vou dar o spoiler, entendeu? Eu já dou de cara uma coisa, nós estamos hoje aqui com a rainha do direito condominial. Ela sabe que eu já chamei ela disso antes, a gente já gravou juntos, né? Eu já havia dito isso, e quando ela veio palestrar para mim também, eu falei novamente, e é o que eu considero. Como eu conheço muito bem a doutora aqui também, você pode falar rainha do conflito condominial. Aí ela vai ficar brava. É que, na verdade, a gente vai restringir muito a minha amiga aqui, porque, na verdade, ela é especialista não só nisso, entendeu? Uma super advogada. E o que você conversar com ela, pode ter certeza que ela vai dar uma aula para você. Com certeza. Entendeu? Mas, obviamente, que o que nós vamos falar hoje é mediação de conflito condominial. E quem mais que a gente poderia trazer aqui para falar sobre isso, se não fosse a Ana Luísa Pretel? Muito obrigado por você vir lá de São Paulo, gentilmente aqui para atender a gente aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, Jaime, Júlio, né? Agradeço muito mesmo o convite. Nós estamos aqui para realmente falar para as pessoas que trabalham, que moram, que residem em condomínio, como podem resolver os seus conflitos. E agradecendo e cumprimentando o público que está nos assistindo, né? Que é importante também. Que vai ser de muita valia para eles essa nossa conversa de hoje. A Ana, ela é precursora da mediação condominial no Brasil. Né, Ana? Você começou tudo isso, não foi? Foi tudo isso. Eu era síndica, né? Tinha uma porção de conflitos para resolver. Eu falo que Deus me botou num prédio que foi um verdadeiro laboratório. E é verdade, estava fazendo uma pós-graduação em métodos de soluções de conflitos na Escola Paulista da Magistratura, em São Paulo. Semana passada, é isso? Isso tem 15 anos já ou mais. Você também? 15 anos ou mais. Né? Ele está querendo entregar a tua idade, não? Mas eu sou mais nova que ele. Basta olhar para um e para o outro, pronto. Estamos juntos. E aí eu juntei o que eu estava aprendendo com o que eu estava vivendo. E os meus colegas, eu lembro, gente, quando alguém fala assim, isso não existe, você fala, então tá bom, vai existir agora, pronto. Né? Eu falei, eu fiz o trabalho sobre mediação de condomínio naquela época e nomeei como mediação condominial, né? E naquela época só existia mediação familiar e mediação empresarial. E alguns lugares do país, como Santa Catarina, alguns projetos na mediação escolar. E hoje em dia nós temos mediação em todos os segmentos, né? E quando foi que você foi a delegada lá da FIMEP Então, São Paulo? A delegada da FIMEP, o FIMEP é o Fórum Internacional de Mediadores Profissionais. Ele foi criado na Espanha, na universidade, por o Javier, que é o professor da cadeira de Direito da Universidade de Loyola, em Sevilha. Né? Ele criou esse fórum internacional que vários mediadores participam. E aí, lá atrás também, estamos falando lá para trás, ele apareceu, né, nas redes sociais, quem queria mandar um trabalho para lá, e eu despretensiosamente falei, eu vou mandar o meu. Aí mandei o meu trabalho, eu tenho um primo meu que morou muito tempo lá,
Eu tenho a cidadania espanhola também, né? Eu falo alguma coisa em espanhol, ou muita coisa, mas para o texto ficar bonitinho, pedi para o meu primo traduz e mandei para lá. E aí, esse dia foi muito legal, porque de 75 trabalhos enviados, 24 foram escolhidos e o meu foi um deles. Eu não conhecia ninguém, não tinha nada. E aí eu tinha que ir, né? Aí eu falei, agora não dá para não ir. Aí nós fomos para um fórum que teve em Córdoba, né? Aí eu fui para esse fórum em Córdoba, lá na Espanha, porque tem da Argentina também, foi em Córdoba. Olha, tá vendo? E aí lá em Córdoba, cada país tem um representante, e esse representante eles chamam de embaixador. E cada estado tem o seu delegado. E eu represento São Paulo, tem Brasília, tem no Nordeste, os mediadores que são nomeados, né, diante de trabalhos apresentados e as tarefas que a gente tem que cumprir, assim, para divulgação mesmo, né? Tanto do próprio fórum, que é para fomentar a mediação no mundo inteiro. São, acho que, 40 países envolvidos, é bastante gente. E das universidades, né? A gente envolve as universidades, porque tem toda a parte doutrinária a ser desenvolvida ainda, porque, querendo ou não, ainda também é muito novo. Né? Quando então, você fala doutrinária, quer dizer que assim, as pessoas resistem a entender que a mediação tem suas vantagens? Resistem. Ontem, né? Eu estava conversando com uma colega, ela falou assim, olha, aqui não... Isso não rola? Não tem, sabe? Não, eles não querem pagar, o condomínio não quer pagar. Então, assim, eu acho que as pessoas começam a entender... Pelo custo e não pelo benefício. Mas, na verdade, então, reduz assim, custo, se você for ver, né, Ana? Porque reduz custo, porque se você evitar que isso ganhe uma demanda judicial de alguma forma, não é uma redução de custo? Evidente, não é só questão de redução de custo, é uma valorização do patrimônio. Se eu chegar para você e falar assim, olha, Jaime, pode comprar aqui, que aqui não tem briga, você fala assim, achei o paraíso. É aqui mesmo que eu vou comprar. Né? Você tem uma valorização de patrimônio. Você não tem o risco... Você fala briga, são disputas judiciais, né? O prédio Quando não tem grandes... eu falo briga, é desde a briga de vizinho, até briga com construtor, até briga com fornecedor, com prestador de serviço. O mundo condominial, ele é um mundo que tem vários personagens e que todo mundo pode brigar com todo mundo. Um visitante pode entrar num condomínio, né? O Jaime é administrador de condomínio, o visitante entra no condomínio, arranja uma briga com o funcionário que está na portaria, aí desce um condômino, se intromete na briga, chama o síndico, vira um auê. Eu conheço um tipo de portaria que evita isso, a tal da remota. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar da tal da portaria remota. Ao jabá. E olha, não foi combinado. Não foi mesmo. Dentro dessa linha, a gente já entramos, obviamente, no assunto. Dá uma pincelada, o que seria conflitos condominiais? O conflito condominial eu falo sempre, o conflito condominial, ele nasce, às vezes, num olhar. Aliás, qualquer conflito. Às vezes, ele nasce num olhar. A pessoa entrou no elevador, eu falo muito esse tipo de coisa, assim. Às vezes, ela acabou de fazer um exame, está com a vista dilatada, e o outro fala assim, nossa, ela me olhou feio. Ela só está com a vista dilatada, e o outro está achando que ela olhou feio. Ou é vesgo, né? Né? Olhou torto. Olhou torto. Ela é vesgo. Né? Ou eu falei com ele, ele não respondeu, o cara é surdo. Né? Então, assim, acontece. E aí, dali, porque o que as pessoas têm que entender é que nenhum conflito começa grande. Nenhum conflito. É tudo pequeno. Então, se o administrador de condomínio, o síndico, ele souber detectar um conflito bem no começo, é o melhor dos mundos. Aquilo não toma uma proporção que é como nós estamos vendo na televisão, de gente matando gente dentro de condomínio. Porque você acha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Brigou com o vizinho
Porque uma boa mediação de conflito condominial, evitando, por exemplo, uma notificação, evita que o síndico ganhe o inimigo. Você sabe, o síndico que coloca uma notificação em um condomínio, ele já ganhou o inimigo, né? Exatamente. Aí eu separo a mediação de duas formas. Por quê? As críticas sempre vêm, ainda mais quando a coisa é nova, né? Não é tão nova, porque são vários anos que eu venho falando, mas para muita gente ainda é novo. O síndico não pode ser mediador porque ele é o representante do condomínio, ele tem um interesse no condomínio. Eu falo, pois é, mas assim, ele tem que ser o quê? Boxeador? Você chega para falar comigo, eu sou síndico, eu falo assim, Júlio, vai se catar, vai se resolver sozinho. Não é assim. E nós já temos sentenças judiciais dizendo que o síndico foi omisso quando foi procurado, porque a pessoa vai procurá-lo. Então, mas está na lei que é vizinhança, está na lei que é vizinhança, mas para que ele vai reclamar? Para que ele vai dizer? O que ele vai acontecer? Então, eu digo que o síndico ele tem que atuar até a hora em que não interferir no próprio trabalho dele, né? Na função dele. Agora, aí o que ele faz? Ele chama um mediador. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu faço isso desde sempre. Eu falo, sim, tem gente que desenha, senta aqui, pega uma prancheta e desenha. Vocês dois aqui, mão livre. Né? Na praia é muito comum, você pergunta para o cara da praia, você foi a alguma escola? Ele fala, não, senhora. Ele pega lá um carvão e faz o teu rosto, a mão livre. Tem gente que é nato na mediação, mas aquele que não for, tem técnicas que podem serem aprendidas, né? E que devem ser aplicadas dentro do condomínio. Quais são os passos que você acha, desde que comece um conflito, a partir do início do conflito? Porque o conflito, obviamente, vai ter um ponto inicial. A partir desse ponto inicial, que o síndico toma conhecimento, seja por uma reclamação por escrito ou seja verbal, qual é o procedimento que ele tem que tomar? Eu digo notificação, mandar notificação, e até onde chegar a mediação, propriamente dita. Eu entendo o seguinte, se é uma mudança cultural grande, eu falo que não bastava o livro de ocorrências, que era o que sempre me arrepiou, criaram o grupo do WhatsApp. Piorou, né? Então, assim, eu falo, pior do que livro de ocorrência não tem. Eu tinha um condômino, né, que todo dia de manhã ele descia, ia na portaria para ler o que estava escrito no livro de ocorrência, que não era da conta dele. Mas ele ia lá ler e não podia proibir o condômino de ler. Né? Então, assim, começa por aí. Então, você me pergunta como o síndico faz. A hora que, principalmente nos grandes condomínios, um plantão de mediação. Então, naquele dia, a pessoa sabe, ou naquele dia, ou naquela noite, ou naquele horário, ela sabe que tem alguém ali para escutar o problema dela. E na hora que Mas esse alguém é o síndico ou um profissional contratado? Eu entendo que seja um profissional contratado. Você não tem hoje que ter um advogado contratado, um engenheiro contratado. Eu entendo que tem que ser um profissional contratado. Ana, mas eu não tenho volume para tudo isso. Você pode contratar pontualmente. Olha, teve um conflito, você fala para a pessoa, espere um pouquinho que eu vou chamar um profissional para ver, para resolver, para... Né? Agora, não, mas eu quero que você me escute. Pelo menos escutar, o síndico escuta. Né? E antes, por quê? Já aconteceu, isso é real, não é história para contar em podcast, né? Da pessoa receber a multa e dizer, não fui eu, não pago. E começar um conflito do tamanho do mundo. Porque não foi ela que fez. E aí ela recebeu a multa como se fosse. Então, se o síndico tivesse escutado essa pessoa, ele ia descobrir que não tinha sido ela. E teria evitado todo esse conflito. Você acha que toda a ocorrência que tiver no condomínio, que vai gerar uma notificação, seja ela uma notificação, a primeira notificação, a segunda notificação, ou uma notificação de multa, deveria acontecer antes da mediação? Eu acho. É a mesma coisa que o carro. Olha lá, vamos fazer um paralelo.
né? Ainda que você esteja ultrapassando a velocidade. Quando você recebe a notificação, você fala assim, puxa, que azar, né? O cara viu. Não é? Você gosta de receber a notificação de multa, ainda que você tenha a consciência que você infringiu? Agora eu te falo diferente. E quando o radar está escondido? Você fala, pô, mas não tinha radar ali. Como é que me multou? Você não, e você sabe que você cometeu. Sabe. Você sabe, todo mundo sabe. Agora, dentro do condomínio, se você der a oportunidade da pessoa falar, né? Olha, o que aconteceu, como aconteceu, sabe? Eu acho que isso é importante. Por isso que eu falo, o síndico, é interessante ele fazer o curso de mediação? Sim. Adquirir as técnicas? Sim. E depois, num determinado momento, chama o mediador profissional. Agora, se ele não tem aptidão, se ele não quer, ele já contrata um. É como advogado, pode contratar para uma coisa pontual e pode contratar mensal. Tem condomínios em São Paulo que tem 1.000 unidades. Tem conflito sentido. Todo dia. Tem conflito, mas no contrato de consultoria do advogado, ele já devia ter essa especialização ou você acha que é a parte? Na realidade, a função do advogado é uma, a da mediadora é outra. Não podemos confundir. O advogado vai tentar judiciar tudo. Enquanto que o mediador provavelmente vai ter que o advogado ele vai mandar notificação vai formalizar, né? Então. Mas assim, não tem óbice nenhum que o advogado acompanhe uma mediação. Né? Então, isso é uma outra coisa que segura muito. Né? Porque o advogado fala assim, não precisa porque eu resolvo. E aí, como é que ele resolve? Notificação e processo. É o que ele sabe fazer, o que ele foi treinado para fazer. Contato direto com a pessoa, né? Não vai ter. Dificilmente. Tem advogado que tem, mas é mais complicado. Porque ele vai fazer o que o síndico falar. O síndico fala, manda uma multa. Ele manda. Ele manda a notificação, ele manda. A administradora envia a multa. Ele não vai se envolver no conflito. Ele não vai se envolver no conflito, ele não vai saber por que aconteceu o conflito, não vai saber nada. E às vezes não cabe ali nenhuma notificação. É um grande azar, uma coincidência. Olhou, apareceu a pessoa, não foi ele, não tem evidência nenhuma. Não tem prova nenhuma e está lá notificando o cara injustamente. Tem N casos. Aí causa uma injustiça. É que muitas vezes a notificação ela vai, por exemplo, vou dar um exemplo de barulho. Né? A pessoa trabalha à noite, ela trabalha à noite, ela chega de madrugada, tipo 2 horas da manhã na casa dela. Quando ela chega, o que ela vai fazer? Ela vai ligar a TV, ela vai tomar um banho, comer alguma coisa. E é um barulho, teoricamente, do dia a dia dela. Esse tipo de barulho, para a pessoa que já está dormindo, por exemplo, pode ser que incomode. Ela liga, vai tomar banho, aí o chuveiro faz barulho, tudo. Então, assim... E aí a pessoa vai lá... A pessoa vai lá no registro de ocorrência, ou por e-mail, alguma coisa, registra que o apartamento tal fez barulho de tal hora. Quando pega na letra fria do regimento interno... É notificação e multa. É notificação e multa, entendeu? Porém, só que daí o síndico, na minha opinião, ganha um inimigo. Né? Porque assim, se ele chegar e falar assim... Depende da maturidade. Aí tem que ver o seguinte, olha, todo dia ele chega nesse horário, todo dia ele toma banho nesse horário. Olha, ele foi para uma festa, pulou carnaval, chegou suado e foi tomar banho só naquele dia. Você entendeu? É entender o contexto. Mas, Ana, como que você pode impedir o cara de tomar banho? Não estou dizendo o cara que entra batendo tudo, mas ligar um chuveiro hoje, com os apartamentos cada vez mais próximos, menores, é óbvio que você ouve. Quando meu vizinho está tomando banho e o meu apartamento é mais antigo, eu ouço. Mas aí vai entrar a voz da razão da mediadora, as técnicas dela. Explicar que ele chega de São Paulo, por exemplo, chega de um... chega foi uma horário, vez, ou foram 2 vezes. Ou ele trabalha todo dia. Ou ele trabalha todo dia e chega naquele horário. Como é que sabe? vai fazer? Você tem que explicar para o outro por que está acontecendo aquele barulho. Né? Então, tem um caso que a gente já comentou várias vezes, e também não é um caso criado, é um caso real. Tá? Que passou por mim. A moça ela tinha um filho que era autista e ele se debatia, né? Até o dia e tinha reclamação para cá, reclamação para lá, reclamação
até o dia que a pessoa de baixo ficou sabendo o que era que estava em cima. Aí fica chateado, né? Não, e aí... Se arrepende das reclamações. Pois e aí a pessoa que morava embaixo depois relatou que quando chegava a visita, falava assim, mas você não está escutando barulho? Que barulho? Ela eliminou aquele barulho da cabeça dela. Ela não escutava mais o barulho da cabeça dela. Né? Por quê? Porque ela se colocou no lugar da vizinha. O grau de intolerância... Né? E também tem a questão, São Paulo tem um fator que é pior do que em outros lugares, que é o anonimato. Então, o que a gente escuta dos artistas? O artista fulano de tal foi para não sei aonde, pegaram o cara bêbado não sei aonde. Porque agora tudo filma, né? Todo mundo com o celular na mão. Todo mundo com o celular na mão, viu alguém conhecido, está filmando. Mas por quê? Porque o anonimato dá direito a esse artista de ir a outro país e tomar um porre, coisa que ele não pode fazer na praia de Copacabana, por exemplo. Né? Então, o anonimato dá direito, dentro dos condomínios, a também fazer muitas coisas. Sim. Né? Porque uma cidade menor, dentro de um condomínio de alto padrão, por exemplo, vou dar um exemplo, pode ter lá o médico da cidade, o juiz da cidade, o promotor da cidade, né? a turma mais antiga da cidade, que tem as lojas que todo mundo conhece, as famílias. Então, isso faz uma diferença também no comportamento das pessoas. Faz uma diferença significativa. É que aqui eu estou falando, a intolerância das pessoas que moram em condomínio não são a mesma tolerância que tem que ela quando mora fora do condomínio. Quando você mora fora do condomínio, algumas coisas você sabe que não vai muito adiantar reclamar, então você tolera mais. Condomínio, a tolerância é muito pequena. É nada, na verdade. Por quê? Você sabe explicar? Não. Eu sei. Por isso que... por isso a pergunta. Porque assim, a pessoa fala assim, é o meu prédio. Vamos falar de prédio em vez de falar de condomínio de casas, mas vale para casas também, tá? É o meu prédio. Ela não enxerga que é o lugar dela, é um quadradinho lá em cima, né? No 9º andar que tem 30 metros quadrados. Ela não enxerga isso, ela enxerga o meu prédio. Porque essa questão de propriedade, ela está muito arraigada dentro de nós. Né? Para os ciganos, não. Os ciganos, ele não tem a propriedade tão arraigada, mas nós temos. Então, a outra questão, então é meu, né? E aí vem o eu pago. O eu pago, o que é? O eu pago, Júlio, é assim, eu pago o condomínio. Você não paga o condomínio. Você paga uma cota condominial que é um rateio de despesa. Então, você não está pagando condomínio, você não está pagando o serviço de uma lavanderia, você não está fazendo uma economia. Você está, sim, pagando uma cota condominial que se refere a um rateio de despesa. É completamente diferente. Então, a pessoa deveria receber no boleto dela, as despesas desse mês foram tantas, rateadas tanto para cada um. Porque daí você muda dentro da cabeça das pessoas essa questão de que eu pago o teu salário. Quantas vezes os funcionários de condomínio escutam isso? Eu estou pagando o teu salário, está nada. Não, mas isso não está atrelado também. É cultural tudo isso. Mas eu acho que não está atrelado também, que é mais na rua, por exemplo. Ele teria que se expor, e no condomínio é mais fácil atribuir essa responsabilidade para o síndico. Ele não vai bater na porta da pessoa na rua, ele teria que fazer isso. Então ele vai ter que fazer uma coisa diferenciada agora. Ele vai ter que bater na porta do cara, ó, você está fazendo barulho. Ou lá no condomínio não. Ele vai lá, manda um e-mail, ele manda pro síndico e fala, olha, se vira para resolver o meu problema. É a mesma coisa. Se nós temos a mediação e temos a arbitragem, que cabe um outro programa aqui, né? Deixa eu me autoconvidar para o programa de arbitragem, ou traz um outro colega aqui para falar de arbitragem.
que é também muito interessante para os condomínios, se nós temos a mediação, por que as pessoas ficam distribuindo o processo a dar com pau? Né? Então, assim, milhões de processos. Por que eu vou deixar isso? Eu sempre falei muito para os clientes. Olha, o juiz não conhece vocês. Ele não sabe quem que é a Maria, quem que é o João. Para ele, tanto faz quem vai ganhar, se é a Maria ou se é o João. E vai depender do humor dele. Se a Maria e o João... Não é humor. Eu não posso falar isso. Você não pode, eu posso. Você pode ser que você fale. Você pode pegar o processo, 10 processos iguais. Se você for pegar, às vezes, com o mesmo juiz... Ninguém entende isso, Ninguém entende isso. Ele pode ter 5 decisões de um jeito e 5 decisões do outro. Você se compra. Sem ponderabilidade, tudo bem, mas porque cabe análise, cabe contexto, cabe tem todo tem uma técnica, tem todo o embasamento para uma decisão judicial. Mas, se eu tenho um problema com você, se eu sentar para resolver o problema, eu e você, nós vamos procurar fazer com que aquilo se resolva. Gostaria muito que o direito fosse positivado, igual você está falando, mas não é. O juiz, né, o que acontece? Ele vai decidir de acordo com a doutrina e da lei e os fatos ali narrados. Ele usa doutrina, lei e os fatos narrados e a jurisprudência sobre determinado fato. É assim que ele decide. Então, quantas milhões de vezes, e as pessoas que estão aqui nos escutando podem depois comprovar isso, que vem uma decisão que não agrada nenhum lado nem o outro, todo mundo recorre. Por que todo mundo recorre? Porque a decisão não agradou nem de um lado nem do outro. Agora, por que eu tenho que deixar um juiz resolver? Então, isso que você fala, fazendo esse paralelo, sim, a pessoa terceiriza o problema, ela terceiriza uma decisão para um síndico. Então, a gente fala em aula o quê? Aconteceu o fato, o primeiro que sabe é o porteiro, quando não tem portaria remota. É o primeiro que sabe é o porteiro. Sabe tudo. Sabe tudo. Depois sabe o zelador. Depois sabe o síndico. Depois sabe a administradora. Esses dias uma administradora de condomínio falou para mim, que bom que eu te encontrei, porque eu tenho uma funcionária que ela está num desvio de função. Ela está só atendendo conflito. As pessoas ligam para a administradora, porque o síndico liga para a administradora. Isso é direto. É direto, então, é desvio de função. A hora que as administradoras começarem a ter processo judicial por desvio de função de funcionário resolvendo conflito de condomínio, elas vão achar que mediador é legal. O grande X dessa história toda é que, infelizmente, os condôminos, 99,9% deles, não entendem o que é administradora. E eu acho que pega muito é a palavra administradora. Então, ele acha que a administradora é uma coisa que administra e administra tudo, e não. Ela é limitada a determinado tipo de trabalho, né? Principalmente burocrático. Burocrático seria pagamento de boleto, receber conta, e é limitado a isso, não. Mas eles acham que você tem que resolver tudo. Se quebrar o portão dele é você, e não deveria. Deixa eu fazer um spoiler, um velho e bom spoiler. Temporada 1, técnica. Temporada 2, jurídica, advocacia condominial. Temporada 3, administração e gestão. Isso seria ótimo. Lá a gente vai trabalhar muito essa questão do entendimento do papel da administradora, programado já, gente. A gente vai falar muito sobre gestor condominial, falar a importância disso tudo, até para desmistificar um pouco, Jaime, o que você falou de que cada um interpreta de um jeito e está errado. Mas é culpa da administradora também, que permite que faça isso. Mas o problema é que isso acontece porque se você fala, não, isso não é minha função, tudo, o que o síndico faz? Também por falta de conhecimento. Ele troca você para outro que diz que faz. Entendeu? Se as administradoras tivessem uma posição firme no que é o papel delas realmente na sociedade condominial, isso não aconteceria. Que na realidade é tudo muito novo, né? Os condomínios, o boom dos condomínios é da década de 70, em São Paulo. Aqui piorou. Aqui 90, né? Até mais, se duvidar. Então, assim... Evento de condomínio a partir de quando? Quase do ano 2000 já. Então, as pessoas estão aprendendo, né, como é que se faz. Essa é a realidade. As pessoas estão aprendendo. Eu sempre eu brinco muito com os colegas que eles falam assim, onde um falou para mim, mas
Pretel, condomínio existe desde a época de Roma. Eu falei, tá bom, desde a época de Roma. Tinha convenção de condomínio? Tinha regimento interno? Eles tinham 20 andares para cima, um em cima do outro, 10 por andar? Este modelo que nós estamos vivenciando agora não existia. Até 50 anos atrás. É simples assim. O problema é a cultura que está sendo criada. Agora mudar isso. E agora você tem o prédio maior do mundo, prédio maior do mundo. Eu não sei onde é que eles querem chegar com o prédio maior do mundo. Né? Aí tem várias questões. Várias questões, mas assim. E as pessoas. Status, sim, mas as pessoas vão ter que conviver no prédio maior do mundo. Sim. De uma forma que nunca viveram. Mas o pensamento. De uma forma que nunca viveram. Mas o pensamento, tem um pensamento, assim, eu acho que acontece agora, e se aplica também à mediação, é que as pessoas entendem que tudo para elas tem que vir de graça. Bom, mas isso aí, cultura, né? Entendeu? Uma cultura. De não valorização profissional. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala nesse tipo aqui, normal. evita um monte de problema, é profissionalização. E a profissionalização deles, que eles entendem, é tudo que eu puder, eu quero, que esse dinheiro que eu pago aqui, eu quero ter do melhor. Pô, mas você não consegue, mas não importa, eu estou pagando. Você falou, eu estou pagando, eu quero. Exemplo que eu estou falando para você, por exemplo, essa parte que eles atribuem a responsabilidade para o síndico da mediação, e o síndico, como ele devia resolver o problema dele, não resolve, ele atribui isso para o síndico, diante do condomínio, e isso para hoje no síndico. E ele vai para advogado que não quer fazer teoricamente a mediação, obviamente que isso custa, e eles vão pegar e mandam notificação e acaba agravando o problema, parando o judicial, enfim, é uma série de coisas. Custa mais caro. Custa mais caro. Agora, qual é o papel do síndico? Ele tem que entender que ele tem que delegar. Olha, se estão tentando terceirizar para ele terceiriza para outro, ele terceiriza para o mediador. E aí o mediador vai resolver o problema. Entendeu? Então, já que o morador quer levar dentro dessa ótica, então você vai terceirizar para o mediador resolver esse problema aqui. Vai custar mais caro. Paciência, quem está gerando problema? Você. Agora, tem muita administradora de condomínio hoje oferecendo como produto. Então, hashtag fica a dica. Então, assim, olha... Mas hashtag, sabe qual é o problema? Tudo bem. Eu posso falar. Eu poderia oferecer produto... Mediador, poderia ser engenheiro. Só que o produto final, quanto vai custar? Então, aí, mas uma coisa que... Não, mas aí que tá. É uma coisa que a administradora de condomínio vai ver que para ela, como valor agregado, é muito melhor. Mas o problema é que uma administradora, as administradoras, ao invés de elas pegarem e falarem assim, olha, gente, o valor, não. Antes de você chegar, vai falar assim, olha, pessoal, não vamos cobrar menos que R$30 por unidade? Não vamos cobrar menos que R$30 por unidade. Todo mundo está de acordo? Então, estamos de acordo. Por quê? Porque é o que ela tem. O que vai agregar isso? Primeiro, colocar funcionário mais qualificado. Pagar melhor. A pessoa não entende, eu pago os pagamentos para você acha que, dependendo do custo, eu vou ter que me adaptar e colocar um funcionário de acordo com o que eu recebo. Entendeu? Eu posso colocar um outro produto, que é uma mediação, uma série de coisas. Pode, entendeu? Colocar. Mas tudo isso daqui, se todos eles estivessem oferecendo um produto similar que eu digo, né? Entendeu? Mas não é isso que acontece. Existe cada vez mais. Chega a cara que vai falar, não é 30, eu vou cobrar R$5 por unidade aqui. Aí você não consegue. Porque, eu queria fazer uma perspectiva, que é a perspectiva de que o mediador profissional, ele não vai ficar no condomínio e não vai continuar no relacionamento. Não. Então, quando o síndico é o síndico orgânico e ele mora lá, ele tem que lembrar que ele vai sempre morar lá, ele tem um patrimônio lá e, obviamente, ele tem um interesse em, vamos dizer, manter as coisas mais harmônicas possível. O que mais acontece já o síndico de impacto resultado, o dito profissional, né? Ele tem uma missão ali, e a missão é de executar. E eu diria que ele, é o seguinte, ele não tem a missão de o que mais cresce no condomínio hoje não é custo. Custo cresce, está crescendo, o custo está crescendo, mas o que mais cresce em condomínio hoje é conflito.
Então, e aumentou demais a quantidade de conflito. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu vou uma pergunta para enquanto o conflito cresceu 10, enquanto o custo é 5, 10%, às vezes vai pegar, o conflito sobe 30, 40%. E eu falo uma coisa, depois da pandemia... Piorou muito. Piorou muito. Piorou. Então, você veio falar para mim, piorou muito. As pessoas ficaram intolerantes. Na realidade, o que acontece assim, eu faço uma analogia para o síndico que está nos escutando, né? É o seguinte, quando estoura um cano no condomínio, qual é o papel do síndico? O do simpático, ele vai lá e conserta, ele vai, uma fita, não, durex, ele vai lá e fecha o registro. Ah, também. Fecha o registro e chama o encanador. Quando tem um conflito no condomínio, ele vai lá, tá bom, eu já entendi o que você está falando, e chama o mediador. Que pode, é o que eu falei, pode ser pontual ou pode ser por mês. Né? Mas, assim, é esse o trabalho. Agora, tá difícil, porque as pessoas preferem desvalorizar os seus imóveis, ter briga, ter assassinato. Nós estamos falando de morte. Nós estamos falando de briga de vizinho que começa por barulho e termina com morte. Nós estamos falando de briga de vizinho que começa com barulho e que termina com stalking de uma forma que a pessoa tem que vender o apartamento e ir embora dali. É porque os condomínios não tem um síndico simpático que é faixa preta. Ele vai lá dar um karatê nos caras e resolve na pancadaria. Brincadeiras à parte, Ana, o que eu estava tentando dizer, assim, tem muito síndico que se envolve no conflito. Sim. Não deveria. E em vez dele acalmar a situação... Piora. Ele piora e agrava muito, porque ele vai querer decidir... Mas não é função do síndico. É o síndico, como é que chama? Ditador, é o síndico que fala, não, aqui que eu sou autoridade no condomínio, eu vou decidir. Sabe qual que é a função do síndico? Ele se ofere um direito de não ouvir ninguém e dar uma sentença. E isso agrava a situação, não agrava? Agrava a situação e muito. É por isso que eu falo, os síndicos hoje, eles têm esse instrumento, né? O mediador passa a ser um instrumento, um profissional, e eles não chamam. Ou por desconhecimento, ou porque achar que é caro. Mas eles acham que o jurídico deles vai resolver. Ou porque o jurídico deles fala, isso aí é bobagem. Porque o jurídico tem medo de perder o processo. O que eu conheço de E assim, o advogado acompanhando, e isso é uma outra coisa que eu tenho falado sempre, eu sou advogada. É interessante o advogado indicar. Por quê? Porque ele acompanha, como advogado, na redação do acordo. Ele pode vender um serviço e terminar muito mais rápido. Então, de novo, para o advogado, é que o advogado não conhece ainda tão bem como funciona a mediação, ele acha que vai tomar o lugar dele, não vai. É uma outra forma de advogar. Mas daí o advogado deveria, fica a dica. Devolvi, fica a dica. Deveria ter advogado que ter no produto deles a mediação. Então, assim, e aí, mas de novo, por que não tem? Porque no custo não comporta, entendeu? Assim, agora, não que, veja bem, eu acho ultra necessário. São várias coisas, eu já trouxe aqui várias coisas. Eu acho necessário inspeção predial, eu acho necessário inspeção de elevador, que nós já trouxemos aqui. Revisão periódica de periódica, eu acho necessário para você calcular os riscos que existem dentro do condomínio. Nós já trouxemos tudo isso daqui. E mediação também. Então, o condomínio é profissional. O pessoal tem que entender isso. Então, você não vai morar em condomínio. Entendeu? Porque você tem que entender que você vai ter determinados custos. O que eles tentam fazer? Pular etapas. E pular etapas, o que é a palavra-chave do condomínio? Sabe qual que é? Redução de custo. Essa palavra-chave. Primeira coisa que você entra numa gestão, quando tem uma eleição, o que a gente vai fazer para reduzir o custo? É a primeira coisa que eles falam. Então, essa mentalidade tem que mudar. Porque se não mudar... falando do tal do rateio de despesa. Exatamente, se mudar a forma de verbalizar o que está acontecendo no condomínio, já ajuda muito. Porque por que tem a propaganda que olha, se você tomar essa bebida aqui, você vai ter sucesso. Porque o cara passa a acreditar que tomar bebida vai ter sucesso.
É por isso que a fala está errado na cobrança. Agora, a mediação pode fazer propaganda e a advocacia não pode, é isso? Mediação pode fazer propaganda. Pode fazer propaganda. Eu nunca vi uma propaganda de mediação. Pois é, então, pra você ver, né? Interessante, né? Mas porque não tem tantos advogados assim. Mas não é. A mediação precisa necessariamente ser advogado? Não precisa ser advogado, não. A lei, só para você ter uma ideia, a lei da mediação, né? O que diz? Quem é o mediador? Maior e capaz. Sim, mas qual é a especialização? Ele não precisa ter formação? Maior e capaz. Agora, para ser o mediador judicial, ele tem que ter uma formação, né? Uma graduação numa faculdade, ok? Para ser mediador e conciliador judicial. Mas qual faculdade? Qualquer uma de qualquer... Então, eu tenho colegas que são engenheiros, enfermeiros, professores. Mas qual que é o curso que se faz para ser mediador? Um curso de capacitação para mediadores, que é dado ou pelo CNJ ou por entidades cadastradas nos tribunais de justiça. Tá vendo? Essa é informação importante. Agora, quem que você mais vê fazendo cursos de mediação? Síndicos orgânicos ou síndicos profissionais? Ditos profissionais? É misturado. Não tem não, o síndico, muitas vezes o dito orgânico, né? Ele é uma pessoa que ele procura informação a qualquer custo, né? Então ele vai atrás de todas as informações, de todos os cursos. Então você tem assim, e dá para detectar. A tendência, por exemplo, é o síndico profissional já ter um serviço de mediação profissional de apoio, para ele não ficar fazendo a mediação. Pode, lógico que pode. Pode e deve. Lógico que é. Evidente porque que é. Ele tem mais escala, né? Ele tem vários condomínios. Às vezes, assim, ele faz um pacote. Esses cursos que a gente vê por aí, o síndico orgânico mesmo, ele faz o curso no A, no B, no C, no D, no E. Ele vai fazendo, ele passa por todos esses cursos de capacitação de síndico, ele passa em todos eles. Para reforçar o para poder aprender. Agora, o síndico profissional não tem uma faculdade de síndico. A Pretel Mediação está mais ocupado. E aí a tendência, como ele tem maior escala, é que ele tenha uma empresa, não dele, mas que ele contrate uma empresa independente de negociação para apoiar em todos os condomínios. Sim. Essa é uma boa ideia, prática. uma boa prática. Essa é a sua empresa que faz isso, no caso? A minha empresa faz. A Pretel Mediação e Arbitragem. Faz curso também? Faz curso também. Formando novos mediadores? Formando novos mediadores. Quantas horas seria de curso? Olha, pelo CNJ são 60 horas de curso. Né? Então, você tem a parte prática e a parte teórica. O que é o conteúdo teórico? Você dá um exemplo para a gente de coisas que são faladas no curso. Acho que é conflitos, legal. Comunicação, negociação, técnicas de mediação, técnicas de conciliação. Eu vou dar uma aula agora num dos institutos de São Paulo, que eu estou sendo convidada. Conceito, o que é conciliação, o que não é conciliação, aí, Júlia, quais os tipos. Uma que você podia, aproveitando o CEO aqui da Atende, né? E a Atende trazer para o Vale aqui um curso da Pretel de formação de mediação. Eu já vou conversar contigo sobre isso. Acho que faz total sentido. Se todo mundo fizesse, por exemplo, cursos, a questão da a questão da comunicação, por exemplo. Eu posso chegar... A maioria das confusões não é pela palavra que você fala, é pela entonação que você dá. É mesmo? É verdade. Que nem verdade. Mas eu falo assim, mas é verdade. E o grupo de WhatsApp? É por isso que eu falo que pior que o livro de ocorrência é o grupo do WhatsApp, porque você não tem... a maioria escreve, a maioria não fala. Ana, a maioria escreve no grupo do WhatsApp. Um dos melhores... Porque você tem uma autoproteção. Uma autoproteção. Eu escrevo no grupo do WhatsApp e largo lá, para ver o circo pegar fogo. Eu estou a
atrás de um aparelhinho. O que você acha de grupo de WhatsApp, Ana? Em É um condomínio? horror. Mas, olha, eu li uma reportagem, eu vi um artigo num site chamado Falando de Condomínios, que falava exatamente sobre isso, né? Que recomendava o condomínio não ter grupo de WhatsApp aberto. A não ser para comunicação, né? Só não ser para comunicação direta. Que isso gerava um conflito gigante. Exato. É muito interessante. Quando criaram o WhatsApp, o dia que criaram o grupo, né? Porque nós pegamos toda essa transformação. O dia que criaram os grupos do WhatsApp, eu olhei para os meus colegas e falei, agora entornou. Agora não vai dar. Era previsível, porque nós temos essa questão que você pontuou. Alguém decide para mim, né? Então, o juiz decide para mim. Então, a gente tem essa questão. Nós temos a questão de que eu sou o dono, eu mando. Nós temos a questão do eu pago o condomínio, eu estou pagando o condomínio. Eu tenho direitos. Eu tenho direitos. Deveres ninguém tem, né? Direitos todo mundo tem. Mas né? A gente Agora, criou um montão de gente mimada. Os deveres estão cada vez pior, né? Então, fica difícil essa convivência. Também pontuado, depois da pandemia piorou muito, mas muito. A intolerância geral. Intolerância geral. Você assistiu aquela série no Globoplay? Os outros. Nossa, eu assisti aquele negócio. Aquilo é o que acontece no condomínio. Aquilo é o que horror. acontece. Você assistiu a primeira temporada, né? Agora lançaram a segunda temporada, né? Aquilo é o que acontece em condomínio. Nossa. O cara, ele teve uma sacada magnífica. Aquilo é o que acontece em condomínio. Quer dizer, é óbvio que é uma história, uma escalada para chamar atenção. Mas lembra que eu falei que todo conflito começa pequenininho, com um olhar dentro do elevador? Que podia ser eliminado antes de ir para frente. Podia ser eliminado antes de ir para frente. Então, assim, é esse tipo de fala... Vira justiça pelas próprias mãos, né? Fazer Porque o dia que o síndico entender, o síndico tem que entender isso, o dia que ele entender que ele tem que ter um comando muito forte dentro do condomínio para não deixar essas coisas externas atingirem ele, isso de forma profissional, ele vai ter uma gestão perfeita. O dia que deixar que essas coisas externas atinjam ele... Mas, isso é personalidade, ó. A gente fala... Por isso que eu acho que hoje a formação de síndico, a gente fala em síndico profissional, mas a formação é desde o orgânico, que é o que mora no próprio prédio, como também o profissional. Eles têm que ter esse tipo de informação, esse tipo de responsabilidade profissional. Ele saber entrar com uma equipe formada para não dar errado. Então, tem alguns comentários que eu queria fazer que eu acho que queria teu ponto. Primeiro, assim, Ana, ajuda a gente a entender uma sequência lógica que mais dá conflito em condomínio, que acaba acelerando e levando a... Barulho. Perturbação do sossego. Barulho. São Paulo enfrenta... Mas isso não é porque você está influenciado, porque você mora em São Paulo? Não. Porque assim, a qualidade do som já me irrita. Parece que você está impaciente. Irrita, entendeu? Agora, tem gente que não liga. Então, aí entra... ruído tem decibel, que tem intensidade e tem qualidade. Então... Se você ouvir o bolero de Ravel em um alto tom e aquele motorzinho do dentista, ou um som estridente, pode ser baixinho que você fica... Não, então assim, a questão é, que tipo de ruído? Certo. Que tipo de ruído? Então, que ruído... As pessoas têm um grau auditivo, cada um tem um. Então, eu escuto mais ou escuto menos, como vejo mais, vejo menos, né? Então, cada um tem uma sensibilidade auditiva. Muito bem. Começa por aí. Aí, tem gente que escuta esse barulho que eu acabei de fazer, não acontece nada. Aquilo não irrita, o cara tá zen, tá nem... Tem gente que se eu fizer 2 vezes assim, fala, dá para parar?
Pois é, mas então, o barulho que vem da rua, como que ele controla? Não controla. O tipo do barulho influencia muito. O cara que mora na Paulista, se ele não fizer a parte acústica do apartamento dele, para que o barulho não venha de fora... Aí vem uma outra questão. O cara que mora na Paulista, ele já sabe que existe aquele barulho. Então, é uma outra questão. Eu já sei que existe aquele barulho. Agora, quando eu não sei que existe o barulho vem depois que eu estou ali, por que esse barulho está aqui? Tá? Então, isso também faz diferença. Mas ele prefere terceirizar, porque ele prefere terceirizar esse problema. O condomínio, o que eu falo sempre é terceirização para tudo. Terceirização para a zeladoria, terceirização do barulho também. Ele terceiriza o problema dele. Aliás, é uma terceirização do problema. Ao invés de ele tentar resolver o problema dele, entendeu? Tô com esse barulho que me incomoda. Puta, mas a acústica minha é ruim, então eu vou mexer no meu apartamento. Ele prefere colocar um móvel lá de 30 mil reais na sala dele, do que ele gastar... Uma janela acústica ou um revestimento de teto que não permita que venha barulho, que minimize muito, que não passe. Ele prefere não fazer isso, ele prefere fazer outro. E se dá um barulhinho igual a Ana tá falando, ele prefere terceirizar o síndico, você está com um barulho aqui, resolve aí para mim. Entendeu? Então é assim. Depende muito da sensibilidade de cada um. Então, E a construtora também não colabora, que não faz muito hoje os apartamentos com acústica. Isso aí é normal já. Então, mas aí eu estou falando uma questão estrutural da prefeitura, estrutural, de pessoas os órgãos públicos que falam, não, meu amigo, você vai fazer um apartamento, aqui a acústica tem que ser. Mas agora, agora eles estão. Já viram o problema que causou, mas você tem N prédios que tem o problema da acústica. Né? Então, quando chega em juízo, por exemplo, o cara que chega. Porque como que você impede um cara de viver se ele tem um meio que o dia a dia dele é diferente do seu? Não é culpa dele. Se ele trabalha das 6 da tarde às 6 da manhã é uma coisa, entendeu? Você trabalha das 8 às 17. Então vocês têm vidas diferentes que a sociedade te propôs. E aí, por causa disso, tem que viver diferente para adaptar o que trabalha das 6 da... Mas aí que tá. O condomínio, você tem que aprender a morar em condomínio, senão vai morar em casa. Também tem isso. Condomínio é você repartir o teu espaço. Se as pessoas não estão conseguindo repartir nada, assim... Eu vou longe, eu vou longe agora. Espera só um pouquinho, eu vou longe. As pessoas estão indo no juiz para ele decidir guarda de cachorro. Sim, você já viu. Então, meu amigo, você está movimentando um judiciário que tem um custo, porque hoje alguém não consegue saber se eu posso ficar... Não, eu estou falando... Não, é porque o que eu estou falando é assim... Eu estou acostumada, já conheço isso, a empresa é pet friendly, né? A gente permite trazer os doguinhos e tal. Eu vou te falar uma coisa que me surpreendeu, é a paixão da pessoa. Sim, mas movimenta... Um casal separado dá briga. Mas a pessoa não consegue decidir isso entre eles. Ah, entendi. Entre eles, deixa eu terminar a fala. Leva para o juiz. Leva para o juiz para decidir. Entendi. Eles não conseguem decidir nem isso entre eles. E como é que você pode decidir, o condomínio pode decidir o horário que a pessoa vai viver? Então, assim, porque no condomínio... E você acha que o juiz vai decidir? Então, mas... E você acha que o juiz vai dizer... Eu acho que o juiz vai decidir. Agora, o que ele vai decidir, amém, né? Amém. Porque ele pode decidir qualquer coisa. Mas aí que tá. Ele pode decidir qualquer coisa. Como que você vai chegar para uma pessoa... E aí, tem uma diferença. Eu tive um problema em condomínio. Só deixa eu terminar. Acústica. Barulho íntimo. Como que você vai decidir a vida íntima das pessoas? Entendeu? O cara acorda 2 horas da manhã. Disso. O cara acorda... Eu posso te contar um monte dela. O cara acorda 2 horas da manhã. É livre, mas o cara acorda 2 horas. Depende. O cara acordou 2 horas da manhã. Motivado. Entendeu? O vizinho, puxa, entendeu? Então assim, acabou de chegar para dormir que tem uma reunião importante amanhã e está com raiva. Essas questões são terríveis. Termina seu ponto, Ana. Eu acho que assim, as pessoas têm que conviver
E para conviver, elas têm que se adaptar onde elas estão. Então, tem outro jeito. E aí você tem outras questões. Nós estamos falando tudo de propriedade, de propriedade, de propriedade. Você tem a questão do Airbnb, que dentro dos condomínios. Você tem a questão dos locatários dentro do condomínio. Quantas vezes você escuta a pessoa falando assim, cala a boca que você não é condômino? Né? Então, assim, uma falta de respeito, de educação, de tradição, tudo isso influencia dentro do andamento do condomínio. Hoje você tem, dentro dos condomínios, eu defendo a ideia, e aqui eu posso levar pedrada, né? Eu posso levar pedrada, eu defendo a ideia que todo mundo tinha que apresentar pelo menos uma certidão criminal para entrar num condomínio. Qualquer pessoa. Por quê? Os Estados Unidos tem um pouco disso, né? Tem muito disso. Se as pessoas não aprovarem... comprovar o seu... Tem um comitê de morador que aprova se você pode comprar se pode comprar ou não. E aqui não, tem que ir para esse caminho. Porque eu tenho 3 crianças dentro da minha casa e o meu vizinho de lado, porque, ele na foi verdade, condenado como você não pedófilo. pode considerar como sendo um bairro aberto, né? O bairro aberto você teria... Você ouviu o que ela falou? Que eu tenho 3 crianças dentro de casa e meu vizinho de porta é pedófilo. De pedófilo. Então, mas o que acontece? E aí? Não sei, é que as leis elas foram criadas de uma maneira muito equiparando a como não fosse condomínio. E o condomínio é uma sociedade, são um grupo de pessoas que moram num determinado ambiente, se você for ver, fechado. Então, todas as pessoas, inclusive, quando discutir propriedade é complicado nisso, mas eu concordo nesse aspecto. Para morar ali, tem que ser de acordo com que todos concordem que aquela pessoa possa morar ali. Se tiver alguma restrição que não for... Deveria, mas hoje não tem nenhuma legislação disso. Para você ter uma ideia, tem alterações significativas no código agora na parte de condomínio. Só que há algum tempo atrás eu falei para fazer um código para condomínio. Na minha cabeça, e um colega do Rio de Janeiro, ele fez um projeto de lei de um código para condomínio. Então, assim, mas não chegou nem aí lá para cima ainda. Não, está rodando. Então, e eu liguei para esse colega, eu falei para ele, eu prefiro não dizer quem é, tá? Eu liguei para ele e falei assim, você colocou a mediação? Não vou misturar as searas. Falei, então daquele dia em diante, eu falei, olha, deixa quieto que é melhor, porque não adianta. Isso é uma coisa que eu adoro, é fazer correlação dos assuntos entre a temporada 1 técnica. Vou dar um exemplo. Você falou um negócio de ruído. O primeiro episódio que a gente teve foi de internet das coisas, e a gente falou de monitoramento de consumo de água, energia e tal. E eu lembro uma vez, nós discutimos, inclusive num evento do Vale Síndico, que você falou um pouco sobre esse negócio de ruído. Eu falei, ainda vou construir monitoramento do ruído padrão nos condomínios. Hoje já tem isso, sabia? Maravilha. Já tem formas de você medir não só qualidade quanto quantidade. É que ninguém ainda se interessou em comprar isso porque não incomodou. Isso foi no episódio do Daniel, que foi o primeiro. No do Cláudio, da Prevent, o Cláudio, que é um engenheiro bastante conhecido, e ele é especialista em patologias civis do condomínio, patologias estruturais, e aí ele começou a dar uma aula enorme sobre manutenções regulares obrigatórias e formação do condomínio, explicando exatamente esse ponto do Airbnb, que o cara compra o apartamento por estilo, por impulso e tal, e não olha o regramento que foi feito, que o Airbnb é proibido. Aí o cara investidor, ele compra o condomínio para fazer o Airbnb, e depois ele comprou, vai reformar o apartamento, vai arrumar o apartamento, e percebe, tem muito amadorismo na implantação do condomínio. Nas questões de formação do regramento, também acho que tem uma oportunidade gigante aí de incluir já as questões de mediação. Nas convenções. Todos os contratos nossos com sócios franqueados da Atende Portaria, tem previsto mediação, câmara de mediação, mediação e depois... Arbitragem. E arbitragem. Mediação e arbitragem. E é Capretel?
Pode ser. Não podemos definir especificamente que a gente está fazendo Pode uma ser. venda casada, mas com certeza pode ser com a Pretel. Não, mas pode constar. É isso que os advogados têm que aprender para orientar os seus clientes do que pode constar no contrato. É isso que ninguém sabe. Não se interessam em saber. Quando eu tenho, pela mediação, a solução muito mais rápida, e se não for possível, consensualmente, a arbitragem, que eu só vou dar um spoiler. Se nada for contratuado, 6 meses tem uma decisão. Por alguém que você escolheu. Então, você sabe que você não vai poder falar, da cabeça dele sai qualquer coisa. Não, porque as 2 pessoas envolvidas, pessoas físicas ou jurídicas, ou 3 ou 4, escolheram aquela pessoa pelo seu gabarito. Então, sabe que vai sair uma boa decisão. Entendi. Então, sabe? Então, é isso que nós temos que mudar. E as pessoas não explicam isso nem para as empresas e nem para os síndicos e nem para os condomínios. E eu estou aqui tentando. Isso aí. É que, na verdade, assim, eu não sei até aonde que o advogado tem interesse na arbitragem, né? Então, é assim, porque a arbitragem ela veio muito para tentar diminuir a quantidade de processo que vai para decisão judicial, para movimentar o judiciário, né? E ajuda mesmo. Se você for ver as câmaras de arbitragem, tiram milhares de processos, Sim. Né? Da frente. do judiciário. É um processo, um procedimento. A arbitragem ela é muito parecida, mas muito parecida com o processo judicial. Você tem uma inicial, você tem uma defesa, você tem uma réplica, tem tudo isso. Só que você tem uma decisão, e dessa decisão você só pode entrar com uma coisa que chama embargos de declaração, se tiver alguma coisa obscura que não está muito bem explicada, mas você não pode recorrer. E os advogados estão acostumados que recorre. Então, assim, também é uma mudança de cultura. Uma hora acaba, né? Pois é, mas então, a hora que ele vender para o cliente dele, que ele tem uma solução que resolve muito mais rápido, ele ganha dinheiro muito mais rápido também, né? Na sua visão, qual que é o futuro da arbitragem? Olha, eu vejo que a arbitragem, não por amor, mas pela dor, ela vai acabar tendo um bom sucesso aqui no país. Vai se popularizar mais. Porque você você tem a questão que não anda o processo, não anda, todo mundo já sabe. O tempo né? passa. E a arbitragem, quando eu falei de arbitragem para condomínio, foi muito interessante. Eu encontrei com uma colega que ela faz para grandes empresas. E as grandes câmaras cobram de acordo com as grandes empresas. Aí ela falou assim para mim, ela me chama de Pretelzinha. Ela falou, Pretelzinha, você vai acabar com o nosso negócio? Eu falei, não vou acabar com o negócio. Mas onde está escrito na lei que a arbitragem é só para grandes empresas? Na lei não está escrito isso, que tem que cobrar caro. Né? Então, isso também ficou muito popularizado, que a arbitragem era cara. Mas não é cara, porque é de acordo com o conflito envolvido. Da mesma forma que o judiciário. O judiciário não tem vários valores, diante do valor da causa é o valor das custas. A arbitragem é a mesma coisa. As câmaras, elas têm. Quem for procurar a câmara de mediação, de arbitragem, procurem ler o seu regulamento, ver como é que é. Porque tem câmara que não tem regulamento, não tem nada. Isso é público. No site aparece. Tem no site, ou muitas vezes você envia para que ele que é interessado. Você envia e aí a pessoa sabe como funciona aquela câmara, né? Minha amiga. Diga. Vamos falar um pouco agora só da mulheres condominiais. As mulheres condominiais. As mulheres condominiais. O Júlio já ficou interessado, né, Júlio? Não, olha, fala isso, sou casado, a Fabiana é ciumenta, hein? Eu já vi me pondo em situação aqui. Sacanagem, a mulher assiste, né? Fabi, nossa. Mas eu estou falando por causa da sua esposa mesmo. Exatamente. Ela é agora ela aqui do Vale, você sabia? Mulher, sabia, né? você tinha falado.
É bem legal. Mas Aliás, vamos lá. o Vale daqui, o Vale é uma região Tem que temor a magnífica, Deus e né? a mulher, né? Magnífico. O cara tem medo de Deus e da mulher, né? Tem que ter, porque o que tem juízo, né? É bom o juízo, Eu acho que Então rola um rolo de macarrão na Isso, testa, assim. Exatamente. esses dias eu escutei de um homem, eu nem retruquei porque eu estava com preguiça, sabe? Não, tem hora que dá preguiça, porque Alguma nessa altura piadinha do machista? campeonato, nessa altura do campeonato, retrucar gente velha com pensamento. Ele falou assim: olha, a mulher ela quis tanto, mas o lugar dela é diferente. Eu falei: eu não vou. Não entrar nessas questões, pelo amor de Deus. Foge. Eu falei, deixa, não, pelo amor de Deus, deixa ele quieto. Não dá. Nem alimento. Não, nem alimento. Mas o Mas Mulheres Condominiais, ele foi criado justamente para a gente ter noticiar, né? As mulheres que fazem diferença na área da sindicância, na área da administração de condomínio, como as advogadas, né, que trabalham, as mediadoras. Então, assim, são várias áreas da mulher, as prestadoras de serviço, são várias áreas das mulheres que realmente trabalham e há muito tempo, né? E nós vamos fazer vários movimentos, né? Está sendo feito vários movimentos. Já veio aqui no Vale já, né? Já viemos aqui no Vale uma vez, fizemos um evento para 50 pessoas aqui, foi bem legal. Eu fiz um evento muito grande em São Paulo para 200 pessoas e um em Fortaleza para 200 pessoas também. Mas, assim, isso movimentou muito o mercado. E agora temos várias novidades que eu não vou falar aqui. Mas aqui é um lugar para dar spoiler. Não, aqui tem que entrar no portal. Entrem no portal do Mulheres Condominiais, no Instagram dá o do Mulheres dá o Condominiais. Né? Dá o endereço do portal do Mulheres Condominiais. mulherescondominiais.com.br. Mulheres E Condominiais. o Insta? O Insta Mulheres Condominiais. Tem ponto, alguma coisa? Ou Não, é direto? Mulheres, arroba, @, Mulheres Condominiais. Que legal. Né? Então, assim, continuem com a gente, que vocês vão ver que, como diz uma amiga minha, Pretel, dá para você pensar uma coisa de cada vez? Eu falo, eu tento, viu? Mas, assim, a ideia vem e a gente vai somando aí. Vai na medida do possível, né? Parabéns. Na verdade, olha, voou o tempo, hein? Voou o tempo. A Pretel sempre o tempo voa mesmo, é assim mesmo, normal. Entendeu? Quando chega em palestra lá, às vezes assim, a gente tem que cortar, né? Porque senão a gente vai embora, fica 5 horas fazendo palestra lá, né? Entendeu? O Jaime te corta muito nas palestras? Não, ele nunca cortou. Nunca cortou, não. Não cortou, não. Ele é educado. Eu sou bastante. Mas já corta. Normalmente evento. Não, é que a gente já teve aqui pessoas que não param e desinvestem e a gente quer falar. Não, mas a gente tem o time, né? Se for o caso, volta depois. Não sabe? A gente sabe os times que tem para tudo, né? Tem que. A gente tenta manter um. Na verdade, quando você vai fazer alguma palestra, já é previamente combinado, né? A quantidade de tempo que vai ser feito e tal. É mais ou menos 1 hora e tal. Você é disciplinada. Eu sou. Ele é disciplinado. Eu sou. Às vezes passa 5, 10 minutos. Porque alguém faz alguma pergunta, mas assim, eu sou disciplinada com horário. Eu sou. Você viu que o horário que nós combinamos, mandei para você. Estou pronta. Foi bem no horário. Eu detesto esperar os outros, eu detesto me fazer esperar. Né? Eu escutei de um professor no primeiro ano de faculdade, de administração de empresa, que além de advogado, eu fiz administração. Ele falou assim: quando você deixa alguém te esperando, você está roubando o tempo do outro. É verdade. Porque o outro não está fazendo nada porque ele está te esperando. Isso. Porque naquela época não tinha um WhatsApp para avisar: olha, eu vou atrasar. Olha, pode fazer tal coisa que eu vou chegar daqui 15 minutos. Em 15 minutos dá tempo de você mandar um e-mail, dá tempo de você dar um telefonema. Hoje dá tempo, todo minuto não, mas dá tempo útil, de você né? avisar que vai atrasar. Na época que ele falou, lá no ano de 1800, não tinha conectividade. Não tinha isso. Então, você sentava, a pessoa vai chegar daqui 1 minuto, daqui 2, daqui 3, daqui 1 hora ela chegava. E você ficava 1 hora lá sentado, sem esperando. Nenhuma notícia. Sem nenhuma notícia, sem fazer nada. Você não podia fazer nada, né? Tinha que ficar esperando. Então, nesse contexto, eu sou muito rigorosa. É, verdade. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço o convite. Foi um papo muito gostoso aqui. A gente conversou hoje aqui com Ana Luísa Pretel,
a rainha do direito condominial brasileiro. Né? Eu que agradeço o Júlio, agradeço você, Jaime, por esse convite, né? Estou sempre à disposição. Quando quiserem saber de arbitragem, quando quiserem saber de comunicação, de conflito. Vamos fazer uma próxima só sobre esse arbitragem. me interessou para trazer o pessoal aqui, entendeu? Mas aí eu vou ver com o meu... Estamos à disposição. O que mais a gente Vamos faz ver o que a gente consegue viabilizar, né? O que eu mais quero hoje, né, é realmente deixar um legado, sabe? Tudo tem tempo nessa vida, né? A gente tem tempo para nascer, para trabalhar, para parar de trabalhar, né? Depois que cada vez menor, porque você quer parar de trabalhar? Acho que ninguém quer, né? Eu não você acho para para pensar em parar de trabalhar? Assim, por 2 segundos? Por 2 segundos. Mas nesse ritmo alucinante, não. Não, claro. Pelo ritmo... Sério, você tá assim? Nossa senhora, mesmo. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu não queria trabalhar nunca mais. Não, se você ganhar na Mega Sena, você vai comprar mais 3 empresas. Não tem jeito. Nós somos treinados... O Jean é que nem eu. Ele fala, se ele ganhar na Mega Sena, ele comprou mais 3 empresas. Mas nós somos treinados para isso. Né? Então, assim, é geracional, né? Você não... A gente gosta de trabalhar. Né? A gente gosta. É um prazer trabalhar. Você não está fazendo aquilo de forçado. Não é um trabalho forçado. É verdade. Né? Então, show de bola. Bom, é isso aí. Mais um episódio concluído. Obrigada, eu. Na segunda temporada, episódio 7º. Né? Isso daí. E vamos que vamos. O sucesso está aí, entendeu? E eu espero que vamos ver se a Ana bate o recorde aí do... Ana, olha, a gente está fazendo uma disputa aqui, a gente vai dar um prêmio para o entrevistado que mais tiver visualizações. Né? Então, vamos divulgar aí para todos os nossos amigos e os seus alunos e tudo, e vamos acompanhar e torcer por você. É isso aí. Amém. Um abraço. Obrigada. Um beijo. Isso aí, gente. Isso aí. Um abraço a todos. A gente se vê na próxima.